segundo coro, nós somos soldadinhos. Nós somos soldadinhos, servos do Senhor, andamos em defesa do nosso Evangelho. Tatararatata, tatararatata, e queremos a vitória por Jesus. Tatararatata, tatararatata, e ganharemos a vitória por Jesus. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer o preguiçoso em sua obra. Deus não quer o preguiçoso em sua obra. Deus não quer o preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra, porque senão o tempo sobra. Bom, hoje nos textos está no livro de Josué, capítulo 9. E no também entende modo que povos de Gibeão engana Josué. Notícia, mas povo de Israel tinha vencido o povo de Jericó e povo de Ai, espada para todo lugar. Então, alguns reis reúnem para poder arranjar uma forma de guerra contra o povo de Israel. Eles eram reis que ficavam na região oeste de Rio Jordão, na leste do Mediterrâneo e também que estava de Líbano. Então, as reuniões eram mais ou menos uns 6 reinos, pesou de a forma de conseguir vencer o povo de Israel. Mas um outro povo, que estava naquele grupo também, que é denominado os Gibeonitas, para modo de viver na região de Gibeão, eles arranjam forma de tentar, aliás, eles conseguem enganar o povo de Israel. Então, eles juntam, eles vestem roupa beijo, eles põem aquele pior sapato que eles tinham, eles põem odres de vinhos, mas que já estava bem desgastado, eles põem pão borolento, então eles rumam, eles batem o povo de Israel. Quando eles chegam lá, eles reúnem com líderes, com Josué e com os outros, então eles falam assim, bom, nós não queremos fazer uma aliança de paz com nós. Então eles falam assim, para modo que nós queremos fazer uma aliança de paz com nós. Se falam, não, nós não bem de longe. No Obita fala, mas nós conseguimos, modo que nós Deus liberta nós do povo de Egito. Mas nós também nós conseguimos vitória sobre que outro povo de Ai e Jericó. Então, nós bem fazer uma aliança de paz com nós e nós não crescer nós servos. Aí, eles entregam esses vinho que eles tinham, eles entregam esses pão que eles tinham. Eles falam, nós hoje ali, nós não bem de longe, nosso pão estava fresco, estava quente, já estraga, nós hoje nós vinho, nós roupa. Então, alguém hoje falou, ok, estes homens comer, eles fazem um acordo de paz com eles. 3 dias depois, andava um grupo de líderes também. Eles dão conta, mas Gibeão é que era tão longe de si. Então, eles reparam, mas o povo enganava eles. Mas que era aquele povo distante que estava a falava, estava bem próximo deles. Então, eles estão na reunião, todos os líderes, eles falam assim, mas nós já não fazemos uma aliança de paz com eles. Se não quebra, Deus está castigando. Agora gosta de que não está fazendo. Eles estão na choma que os homens, qualquer coisa, eles falam, nós vamos aqui nos enganando. Eles falam assim, bom, a nós não fica com medo de nós fazendo alguma coisa, então vamos aqui lá no flanhos que ali. Eles falam assim, pronto,
nós nunca podemos quebrar nossa promessa. Então, a partir de agora, a nós não sabia, nós escravos. Nós fica, carrega, quebra lenha, carrega água, leva lá para o templo. Então, a partir daquele momento, aquele povo lá vira escravos do povo de Israel. Agora, coisa que não pode aprender com aquela história ali que está no livro de Josué, capítulo 9, e que ainda convida todo alguém para ler, para poder entender mais detalhes daquela história ali. Bom, primeiro coisas que não pode perceber é que inimigos unem tudo contra o povo de Deus. Inimigos que os reis que tinham apontado anteriormente, esses que eram amigos de companheiro, esses unem só para poder ir contra o povo de Deus. E hoje em dia, não está hoje, mas talvez pessoas tentam unir para ir contra pessoas de Deus. E que lá que está agrada a Deus. Outra coisa que nós não podemos bem refletir naquela história ali é uma maltratua de várias formas. Pessoas, às vezes, fazem muita coisa mareada, de muita maneira, onde quer, é aquele disfarce que o povo usa para se enganar o povo de Deus. Então, não deve estar alerta, não deve tomar cuidado com a aparência para não te enganar. E outro ponto que não deve, sabe, é que qualquer armadilha pode ser descoberto. Que o povo jebuítas arranja forma de enganar o povo de Deus, mas nós nunca conseguimos enganar Deus. Deus sabe de tudo coisa e, a qualquer momento, também descobrir o que ele estava certo. Mas também não aprende uma outra lição. Não deve pedir orientação de Deus ou que não toma uma decisão. Hoje aquele veste de que alguém les fala, realmente eles vêm de longe. Hoje aquele comida, mas eles acabam pedir orientação de Deus se eles deviam fazer um acordo ou não de paz com eles. Ou qualquer outro tipo de acordo. A nós também, a hora que não tomamos uma decisão, não deve pedir Deus orientação para não tomar a melhor decisão. Sem contar mentira, sem fingir coisas que caem, no nosso trabalho, na nossa escola, com nossa família, não seja verdadeiros. E assim não recebe bênção de Deus sobre nossa vida. Ok, Módigo, que não também conclui este texto ali. Não aprende, mas nós nunca devemos tomar qualquer atitude se manflar sem ter orientação de Deus. Então, no estudo, não deve pedir orientação de Deus. E nosso texto de hoje está na Efésios 5,15, que ali é um texto para não poder decorar. Está fala assim: portanto, vede prudentes por onde andais, não como necios, mas como sábios. Nunca deve tomar decisão, anda no lugar à toa. Não tem que ser prudentes para não analisar e principalmente para não pedir autorização de Deus. Para não terminar na escola dominical, não está hora, que pedir tudo alguém para ficar seu olho na casa e para não falar com Deus. Senhor, obrigado mais uma vez para nos salir, obrigado pela palavra, obrigado por tudo aquilo que tem feito na vida de cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ter libertado nós, Senhor, por ter permitido com que nos vive boa palavra, Senhor. E te pedimos que cada dia eu possa tocar pessoas na casa, Senhor, ali, onde quer que nos esteja, Senhor, que não pode estar grata, Senhor, de todo o nosso coração. A nós é grato para tudo e no ta hora, na bendito e precioso nome de Jesus, não só agora, mas agora para todo sempre. Amém. Obrigada. Saudações especiais no precioso nome de Jesus a todos os nossos irmãos, amigos que nos assistem nesta manhã, aqui no nosso país, mas também na nossa diáspora. Louvamos a Deus nesta manhã pela bênção de estarmos aqui neste lugar, para juntos o louvarmos e bendizermos o seu santo e bendito nome, mas também para ouvirmos aquilo que Ele tem para nós através da sua palavra. Também neste dia especial, não é? Para a nossa terra, dia de eleições, nós somos gratos a Deus e também estaremos
favor deste tempo e também a favor da nossa terra e do nosso povo. Oremos. Pai Santo, nós te agradecemos na manhã deste dia pela bênção de estarmos aqui reunidos neste lugar para juntos cultuarmos o teu santo e bendito nome. Queremos declarar nesta manhã que só tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E que nesta manhã o teu Santo Espírito possa nos visitar com poder. E que, ó Deus, esse tempo seja um tempo de bênção. Pedimos uma bênção especial, ó Deus, sobre todos aqueles que nos assistem nesta manhã. Sobre os trabalhadores, ó Deus, desta casa que tem nos apoiado, ó Deus, aos domingos, Senhor. E, ó Deus, nesta manhã também nós oramos a favor do nosso país. Hoje um dia especial, ó Deus, dia de eleições. Oramos, ó Deus, para que seja eleito aquele que, na verdade, ó Deus, vai dar o seu melhor para a nossa terra, para o nosso povo, Senhor. Pedimos a tua orientação sobre o nosso povo nesta manhã. Ó Deus, que tudo corra na normalidade e que os resultados sejam aceitos, Senhor. E que nesta manhã, ó Deus, a nossa terra seja abençoada. Pedimos, ó Deus, porque a tua palavra nos diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós queremos declarar que Cabo Verde é do Senhor nesta manhã. Assista-nos nesta manhã com teu Santo Espírito e que tudo quanto vamos fazer tenha o propósito de honrar e glorificar o teu santo nome. No precioso nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos iniciar esse tempo de louvor cantando o coro Jesus em tua presença. Nós estamos na presença de Jesus nesta manhã e que ele possa nos abençoar ricamente. A presença
na presença do nosso Deus nesta manhã. Ainda vamos fazer uma leitura congregacional 485, que fala da força do Senhor. Deus renova as nossas forças cada manhã. Esta é a sua promessa. Diz assim: a quem, pois, me fareis semelhante para que seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede com estas coisas quem produz por conta o seu exército. Quem a todas as coisas chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes ao Jacó e falas ao Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dás força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. No Senhor somos renovados cada manhã, temos novas oportunidades sempre. Ainda o coro, eu te agradeço, ó Deus, por se lembrar de mim. Deus lembra de cada um de nós, a cada dia, a cada manhã. Nós pertencemos
A Deus toda honra e toda glória. A Ele. O hino 23. Ebenezer, Deus é fonte de toda bênção. E cada manhã temos oportunidades de recebermos essas bênçãos do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Deus nos dá sempre novas oportunidades e nós somos devedores eternamente à sua bendita graça. Uma das oportunidades que nós temos de Deus também é de Ele nos santificar. O hino 257 nos diz que Deus nos torna mais alvo do que a neve. Deus nos purifica. Deus perdoa os nossos pecados. E Ele nos faz mais alvos do que a neve. Hino 257. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nós pecadores
maior oportunidade que o ser humano pode ter da parte de Deus é a salvação em Cristo Jesus, mas também a sua santificação. O nosso Deus é um Deus de oportunidades. E novas são as oportunidades de Deus a cada manhã. A Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nós. E isso nos mostra claramente que cada manhã que nós acordamos com vida, com saúde, Deus está nos dando uma nova oportunidade. Primeiro de relacionarmos com Ele, mas de relacionarmos também uns com os outros. Mas também oportunidades de muitas coisas que nós podemos fazer e que são, na verdade, bênçãos do Senhor. O texto que eu quero considerar convosco nesta manhã se encontra no livro de São Marcos, capítulo 10, versos 46 até 52, que faz o relato de alguém que teve a oportunidade de Deus e soube aproveitá-la. Diz assim a palavra do Senhor: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram, e o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu pelo seu caminho. Até aqui a palavra do Senhor. Oportunidades de Deus são novas cada manhã. E nós temos um Deus de oportunidades. Desde o Velho Testamento, se nós lermos todo o Velho Testamento, encontramos algumas pessoas que tiveram grandes oportunidades, mesmo passando por adversidades. Lembro-me, por exemplo, de José, quando foi para o Egito, como escravo, vendido pelos seus irmãos por causa da inveja, dentro ou no seio da família. Ele chegou a ser governador do Egito, e através de José, Deus abençoou o seu povo, e a promessa que Deus tinha feito a Abraão se cumpriu na terra do Egito. E depois de alguns anos, nós vemos esse povo saindo para a terra prometida, a terra de Canaã. José, apesar da adversidade, teve uma grande oportunidade de Deus e soube aproveitar essa oportunidade. E ele foi abençoado. Não só ele e a sua família, mas todo o povo de Israel. Nós temos a história de Davi também, que teve a oportunidade de Deus. A palavra de Deus nos diz que Davi, ele foi escolhido por Deus ainda adolescente para ser rei de Israel, quando o rei Saul tinha desobedecido a Deus. O mais novo dentre os seus irmãos, mas ele foi o escolhido de Deus. Foi aquele que teve a oportunidade e também soube aproveitar a sua oportunidade. E na história de Davi, nós podemos ver que a palavra nos diz que ele pecou gravemente contra Deus e contra o seu próximo. Mas Deus lhes deu a oportunidade de ser novamente restaurado. Deus perdoou os seus pecados. E Deus o usou como rei. E a palavra termina nos dizendo que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E nesta manhã, já no Novo Testamento, nós temos essa passagem,
que nos mostra uma oportunidade na vida de um homem. Um homem que era cego, um homem que andava pelas ruas ou se assentava para pedir esmolas, porque era cego. E a palavra de Deus nos diz que chegou o dia em que este homem teve a sua oportunidade, porque o nosso Deus é Deus de oportunidades. A palavra nos diz que Deus não faz acepção de pessoas. Nós podemos fazer como seres humanos, mas para Deus a palavra nos diz que não há grego, não há judeu, não há escravo, não há livre, não há indouto, não há culto. Mas Deus dá oportunidade a todos. E este homem nos diz a palavra que Jesus, saindo para Jericó, acompanhado dos discípulos de uma grande multidão, ele estava sentado junto do caminho mendigando. E a palavra nos diz que ele, ouvindo que era Jesus, começou a clamar. Se calhar esse homem já tinha esperado muito tempo pela sua oportunidade. E naquele dia, quando ouviu que era Jesus, ele disse: eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Hoje eu vou ter a minha oportunidade. Hoje vou agarrar a minha oportunidade. E a palavra nos diz que começou a clamar a Jesus com muita força. E que muitos o repreendiam para que se calasse. Mas mesmo assim ele foi persistente. E começou a falar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, meus amigos, para alcançarmos as oportunidades, para aproveitarmos as oportunidades de Deus, temos que prestar atenção em algumas coisas que esta passagem nos diz ou nos traz, que muitas vezes podem nos impedir de recebermos ou de agarrarmos as oportunidades de Deus para as nossas vidas. O primeiro obstáculo que este homem encontrou foi a multidão. Foi a multidão que lhe disse: cala-te, ele não vai te ouvir. Muitas vezes estamos rodeados de pessoas que são pessimistas. Estamos rodeados de pessoas que não veem pelos olhos da fé as oportunidades de Deus. Muitas pessoas que, se calhar, nem acreditam em Deus e que nos dizem muitas vezes: desiste porque Deus não vai te ouvir. E muitos dizem até que Deus não existe. Mas este homem, mesmo com a multidão dizendo: cala-te, ele foi persistente. Para agarrarmos as oportunidades de Deus, precisamos ser persistentes também. Não somente ter atenção àquilo que estão ao nosso redor, que muitas vezes tentam nos desanimar, tentam nos fazer perder as oportunidades de Deus. Mas precisamos ser persistentes. Precisamos não desistir com facilidade. Precisamos agarrar com toda a força as oportunidades que Deus nos dá, mesmo com adversidades. A palavra de Deus nos diz, quando Jesus, falando com os discípulos, antevendo a sua morte, ele falou sobre o que iriam passar neste mundo. E no livro de São João, capítulo 16, verso 33, ele lhes disse: eu tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E muitas vezes as oportunidades de Deus trazem também consigo as lutas, as provações, as dificuldades. Mas não podemos desistir, precisamos agarrar, precisamos ser persistentes, assim como este homem. Começou a gritar cada vez mais alto: hoje não vou perder a minha oportunidade. A Bíblia nos relata uma história de uma senhora que também sofria de fluxo de sangue, nos diz a palavra, por 12 anos. E certo dia, passando Jesus, a multidão a impedia de alcançar Jesus. E ela voltou-se e disse: se apenas eu tocar a orla do seu vestido, eu sei que serei curada. E a palavra nos diz que quando ela tocou a orla do vestido de Jesus, Jesus perguntou: quem me tocou?
E um dos discípulos lhe disse: Senhor, com toda esta multidão, como é que vamos saber quem te tocou? Jesus disse: eu sei que alguém me tocou porque saiu virtude de mim. E a palavra nos diz que essa senhora foi curada. Uma outra que teve a oportunidade de Deus. Uma outra coisa que pode ser obstáculo e que muitas vezes pode nos impedir de alcançar as bênçãos de Deus que vêm através dessas oportunidades é a cegueira espiritual. Graças a Deus que Bartimeu era cego de vista, mas não era cego espiritualmente falando. E muitas vezes nós ouvimos: o pior cego é aquele que vê e não quer enxergar, não quer ver. Porque ele conseguiu ver a Jesus, a sua oportunidade, com os olhos da fé. E muitas vezes os nossos olhos humanos nos enganam. E as oportunidades de Deus precisam ser vistas pelos olhos da fé. E foi isso que este homem fez. Mesmo sendo cego fisicamente, mas espiritualmente não era cego. Não deixemos que a cegueira espiritual nos faça perder as oportunidades de Deus. Mas uma outra coisa também que podemos associar nesta manhã, que pode nos impedir de alcançar as oportunidades de Deus e as bênçãos que Ele tem através dessas oportunidades, é a falta de fé. A fé é o que nos move. A fé é o que nos leva à ação. Deus dá oportunidades, mas nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos dar um passo à frente para agarrarmos essas oportunidades. E isso precisa ter fé. Infelizmente, nem todos têm essa fé. Mas as oportunidades de Deus são agarradas pela fé, meus amados irmãos e amigos. E nós podemos ver que Bartimeu, sendo cego fisicamente, espiritualmente conseguiu, pelos olhos da fé, ver a sua oportunidade e agarrou essa oportunidade. Mas reparem, irmãos e amigos, que Deus não nos dá oportunidades e depois nos abandona. O texto nos diz uma coisa interessante, que quando Jesus ouviu que Bartimeu estava clamando o seu nome: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, a palavra nos diz uma coisa: e Jesus parando. Deus está conosco sempre. Deus não nos dá oportunidade e depois nos deixa à mão, como muitos fazem conosco. Deus, quando nos dá oportunidade, Ele está presente, Ele está conosco e Ele nos ajuda até alcançarmos, até concretizarmos as oportunidades que Ele nos dá. Por isso que lhe disseram: tem bom ânimo, porque Ele está te chamando. E nesta manhã Deus está nos chamando para novas oportunidades, irmãos e amigos. Porque esse Deus é Deus de oportunidades. É Deus que não faz exceção de pessoas. É Deus que ama a todos. E Ele quer nos dar essas novas oportunidades. E Bartimeu, a palavra de Deus nos diz que tinha algo que lhe impedia de chegar a Jesus com facilidade. E se repararmos, o texto nos diz que, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Há muitas coisas que servem-nos de fardo. Todos nós temos a nossa capa. E muitas vezes precisamos deixar a nossa capa para agarrarmos as oportunidades de Deus. E a principal capa diante de Deus é o pecado. O pecado nos impede de alcançar as bênçãos de Deus. Porque Deus é santo. Ele nos ama, mas Ele quer que abandonemos o pecado, que tiremos essa capa para que realmente as suas oportunidades se concretizem. E graças a Deus que esse mesmo Jesus veio, nos diz a palavra, para nos libertar do pecado. Então não precisamos carregar esse fardo. Mas às vezes também temos outras capas que nós carregamos durante a vida: a dor, o sofrimento.
coisas que acontecem na nossa vida que às vezes abalam a nossa fé. E para alcançarmos as bênçãos de Deus, precisamos deixar essas coisas, porque nos impedem de alcançar a bênção de Deus. Servem de fardo, nos impedem de aproximar de Deus. E a palavra nos diz que ele lançou a sua capa e foi ter com Jesus ação. Precisamos ser ativos, precisamos agir pela fé para podermos agarrar as oportunidades de Deus. E Bartimeu nos dá exemplo nesta manhã, e que realmente esse texto nos sirva de desafio para podermos também alcançar as oportunidades de Deus. E Jesus lhe disse, quando ele disse a Jesus, eu quero, mestre, é ver. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E é interessante que o texto não diz primeiro que ele foi curado, ou seja, que ele viu. Mas primeiro Jesus lhe disse, a tua fé te salvou. E depois o texto agora nos diz que logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Deus não nos dá apenas uma oportunidade, Deus nos dá muitas oportunidades. Às vezes um encontro com Deus muda a nossa vida radicalmente. E foi isso que aconteceu com este homem. Ele foi salvo por Jesus, porque agarrou essa oportunidade. Recuperou a sua vista, mas recuperou também a sua dignidade humana. Porque já não tinha necessidade de estar sentado à beira do caminho a pedir esmolas. Já podia ver para poder trabalhar e ter o seu sustento. O nosso Deus é Deus de poder. O nosso Deus, quando nos dá oportunidades, essas oportunidades, não é, são muitas. E às vezes um encontro com Deus, toda a nossa história muda, toda a nossa vida muda. E precisamos, irmãos e amigos, ter esse encontro com Deus. E Bartimeu teve a sua oportunidade de ser curado, recuperar a sua dignidade. E acima de tudo, de alcançar aquilo que é mais precioso na vida do ser humano, nos diz a palavra do Senhor, a salvação. A maior oportunidade que o homem pode ter. Que Deus nos abençoe nesta manhã. E que seu Espírito Santo nos convença. Que seu Santo Espírito possa tocar os nossos corações. Assim como Bartimeu, agarremos as oportunidades de Deus. Porque o nosso Deus é Deus de oportunidades. Ele está à espera de cada um de nós, para que essas oportunidades sejam dadas. Que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco desde agora para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe.